Essa noite, compartilhar com os irmãos um texto que essa semana, confesso que falou fortemente ao meu coração. Depois que eu ouvi uma frase que diz assim: na maioria das vezes, os amantes são mais apaixonados pelas amantes do que pelas mulheres. Essa frase, espiritualmente falando, me fez mergulhar no livro de Oséias, onde essa frase parece que a ideia é que os amantes têm maior amor para dar do que os cônjuges. Convido você a ler comigo o livro de Oséias, que desmente essa frase. Oséias capítulo 3. Oséias está depois do livro de Daniel e antes do livro de Joel, no Antigo Testamento. Se você quiser acompanhar com as referências que nós vamos mergulhar um pouco nesse livro. Oséias capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3 todos, são 5 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher, que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos de passas. Assim, compre-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois, os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela porção sagrada das Tuas Escrituras, que ainda hoje é tão viva quanto imaginamos. Fala conosco, Espírito Santo. O Senhor é o dono da palavra. O Senhor é que sonda os nossos corações, cada um aqui, Pai. Não podemos esconder nada de Ti. Tua palavra diz que a Tua lei, a Bíblia, ela é Tua, Pai. É inspirada por Ti. Então, Jesus, nesta noite, Espírito Santo, fala com a Tua igreja, mais uma vez, através da palavra. Me coloco como humilde servo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amém. Iremos abordar alguns pontos quanto ao texto que nós lemos. Primeira coisa, Israel revela a sua infidelidade a Deus. E você vai entender aos poucos o texto que foi lido agora há pouco. Israel revela a sua infidelidade a Deus. É necessário nesse momento, chamo a sua atenção, que nós vamos ler, nesse primeiro momento desse sermão, passagens bíblicas, para a gente entender a história de Israel e sua jornada de infidelidade.
É necessário isso, porque desde a formação da nação de Israel, povo de Deus, para ser conhecido com o nome do Senhor e glorificar entre as nações o Senhor, a história de Israel é uma história de infidelidade e fidelidade, de desobediência e obediência, de amor a Deus e de rejeição e separação de Deus. Tudo isso iniciou com Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidão. Nós estamos falando de aliança. A primeira aliança aqui, Deus faz sobre formar um povo para ele, Deus faz em relação a Abraão. É a aliança abraâmica. Deus faz aliança com Abraão e promete a terra aos seus descendentes. Em Gênesis capítulo 17, do verso 7 ao 8, diz: farei com você, Deus está falando com Abraão, farei com você, seja extraordinariamente fecundo. De você farei fugir as nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o seu Deus. Então Deus aqui está fazendo uma aliança com Abraão, e é necessário entender dentro desse tópico que nós vamos ler, dentro desse tema. Israel revela sua infidelidade a Deus, a história, e começa com essa aliança com Abraão, e Abraão foi fiel a Deus, a aliança, mas Deus fez outra aliança com seu povo por intermédio de Moisés. Moisés é o libertador da nação de Israel, é o condutor do povo até a terra prometida, mas nesse percurso Israel mostra-se infiel para quem o libertou, para Deus. Mesmo Deus fiel à sua promessa, Deus faz uma aliança com seu povo por meio de Moisés, trazendo os 10 mandamentos, trazendo a lei. Quando pensamos na antiga aliança, temos em mente a aliança que Deus faz com Israel por meio de Moisés no Monte Sinai. Em Êxodo capítulo 25, do verso 7 ao verso 8, Deus fazendo uma aliança agora com Moisés, Deus fazendo uma aliança com o seu povo Israel. Diz assim o texto: depois pegou o livro da aliança, Moisés pegou e leu perante todo o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e os aspergiu sobre o povo e disse: eis que o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Nesta aliança, quando Deus apresentou as novas pedras ali, os 10 mandamentos, na primeira vez o povo, ele construiu ídolos, um bezerro de ouro, e disse que aquele bezerro foi que tenha tirado eles do Egito, mentindo. E Deus quebra a aliança. Deus quebra aquelas pedras, dizendo: esse povo não quer saber de mim, esse povo me rejeita, esse povo é infiel. Mas diante da misericórdia de Deus, Moisés novamente recebe aquela aliança, aquela lei, e ele lê perante o povo e faz um sacrifício selando aquilo que o povo disse, que nós acabamos de ler: nós iremos obedecer. E iremos obedecer o quê? Aos 10 mandamentos. É importante entender tudo isso para chegar dentro do contexto de Oséias. Êxodo capítulo 20, os primeiros versos, ele apresenta os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é: não terá outros deuses diante de mim. Porque eu sou o Senhor que tirei vocês da terra do Egito. Não tem outro. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem da terra. Não façam imagens. Esse é o segundo mandamento. Não tolere idolatria, Deus está dizendo. O terceiro mandamento é: não tome o nome do Senhor em vão. O quarto mandamento é: guarde o sábado para consagrar sua vida e a sua família e tudo que você tem ao Senhor. O quinto mandamento é: honra o teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. O sexto mandamento é: não matarás. O sétimo: não adulterarás.
adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o último mandamento é: não cobiçarás a casa nem a mulher do teu próximo. Por que é importante entendermos isso? Porque no contexto de Oséias, dentro da sua realidade, quando ele estava profetizando o povo, aquele povo, ele quebrou cada um desses mandamentos. Cada um desses mandamentos o povo quebrou. Essa é a jornada do povo. Israel se revela um povo infiel ao Senhor. E continua, chega Josué. E Josué conduz o povo na luta para conquistar a terra prometida. E nos últimos dias ali de Josué, ele novamente, reúne o povo e reafirma a aliança que o povo tinha feito. Ele diz: olha, se vocês quiserem, podem servir a outros deuses, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor e seremos obedientes à aliança do Senhor. Porque foi isso que Deus prometeu. Em Deuteronômio capítulo 32, Deuteronômio capítulo 27 e 28, a questão da fidelidade está relacionada à bênção do Senhor. E a infidelidade está relacionada à maldição do Senhor. E Israel sabia disso. Mas agora o período de Josué, chega o período dos juízes, e aquele povo, será que tornou-se um povo fiel aos mandamentos do Senhor? Não, não se tornou. No tempo dos juízes, cada um fazia o que queria. Cada um andava conforme o desejo do seu coração. Era período de altos e baixos. Ora o povo estava obedecendo a Deus, ora o povo não estava mais obedecendo ao Senhor. E chega o período que o povo diz: olha, nós agora queremos um rei como os outros reis. E Deus ouve, e Samuel fica preocupado, e ele diz: ó Samuel, esse povo não te rejeitou, esse povo está rejeitando a minha liderança, esse povo não quer ser submisso, esse povo quer ser igual aos outros povos ao seu redor. E Deus ali, pela sua graça e misericórdia, concede o rei. O primeiro rei é Saul, mas não foi um rei segundo o coração de Deus, e o seu reino foi conturbado e sem paz. E Deus levanta alguém melhor do que Saul. Deus levanta Davi, e Deus agora faz uma nova aliança com Davi. Observe, vimos a aliança com Abraão, a aliança que fez com Moisés, e a aliança agora que Deus faz com Davi. E as alianças que Deus faz é acordo, é pacto. Deus está dizendo através da aliança: eu serei compromissado com você, meu povo. Eu o abençoarei. Eu não vou virar as costas para você. Agora também, o que essa aliança requer? Que seja fiel ao Senhor. E o Salmo 89, Davi fala dessa aliança: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade, pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás no céu. No verso 13 ele disse: tu disseste, dizendo a Deus, fiz uma aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei a seu trono de geração em geração. E ali Deus estava fazendo uma nova aliança, que através da descendência de Davi viria o Messias, um trono que seria para sempre. E esse Jesus ainda hoje continua reinando. Como é maravilhoso olhar toda essa jornada bíblica, Deus sempre fazendo aliança com o povo, fazendo aliança. Qual é o propósito de Deus? É trazer redenção, e redenção é trazer perdão dos pecados. Deus quer salvar o seu povo. Em 2 Samuel capítulo 7, o verso 12, 14, Deus está reafirmando a sua aliança com Davi. E eu chamo a atenção para o verso 14. Diz assim: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, Davi, alguém da tua geração, da tua herança, eu o castigarei com varas de homens e com açoite dos filhos dos homens. E Deus cumpriu essa promessa no tempo do profeta Oséias. Mas a minha misericórdia não afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de você. De que forma Israel revela sua infidelidade a Deus? Os filhos de Davi, Salomão quebrou a aliança. Não veio nem para a segunda geração. A primeira geração, Salomão, a aliança foi quebrada. O reino foi dividido. A espada estava sobre
a casa de Davi. Mas havia uma promessa na aliança, onde o trono de Davi seria para sempre. Oséias aqui, irmãos, denuncia a infidelidade da nação de Israel e o juízo de Deus, porque o povo quebrou a aliança, porque Israel revela a sua infidelidade com Deus. Oséias capítulo 1, verso 1 diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Osias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Joás, filho de Joás, rei de Israel. O ministério de Oséias durou aproximadamente 34 anos. Ele durou de 756 a.C. até 722. Oséias, ele viu a queda de Israel, o reino do norte, porque o povo quebrou a aliança. E Oséias profetizou isso. E no reinado de Oséias profetizou no reinado de Jeroboão II, um rei que reinou por 41 anos sobre Israel. Em 2 Reis capítulo 14, o verso 23 diz: Jeroboão, o rei que estava no tempo do profeta Oséias, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte, o primeiro rei de Israel. Esse é Jeroboão II. E diz mais, filho de Nabate, que este levou Israel a cometer pecados. Em 1 Reis, capítulo 12, o verso 28, qual foi o pecado desse Jeroboão? O pecado foi, por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro. E disse ao povo, para o povo não subir mais para Jerusalém, quando o reino foi dividido ali, pós o reinado de Salomão, ele disse: eu não quero que o povo suba para Jerusalém, eu vou construir 2 bezerros de ouro, e eu vou dizer ao povo que foram esses bezerros de ouro que tiraram eles da terra do Egito. E o povo estava adorando esses bezerros de ouro. É um povo infiel, o povo de Israel. E nós estamos diante dessa infidelidade, onde o profeta está denunciando o pecado. E o que acontece? Para o profeta denunciar o pecado, o profeta precisa sentir algo na pele. Que agora entra o casamento de Oséias, que é símbolo da infidelidade de Israel. E Deus disse, o profeta precisa entender aquilo que ele vai proclamar. E Deus pede ao profeta, Oséias capítulo 1, verso 2. Veja o pedido de Deus. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vai e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu. Ou seja, a adoração a ídolos, desviando-se do Senhor. E essa prostituta, que se chama Gomer, que Oséias casou, ela o traiu. E ela separou-se e voltou-se para os seus amantes. Porque isso aqui, Deus está dizendo, Oséias, você vai sentir na pele o que é se casar, ter uma pessoa ao seu lado e essa pessoa lhe trair. Porque Israel está fazendo isso comigo, Israel é infiel. E Oséias começa a denunciar agora o pecado, a infidelidade de Israel. No Oséias capítulo 12, o verso 5 diz: pois a mãe dele se prostituiu. Ele está falando da sua esposa Gomer, entendendo como Deus está se sentindo em relação à sua nação, porque o povo era infiel. E diz mais, aqueles que os concedeu agiu de forma vergonhosa, porque disse, ela dizendo, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Ilusão total. Os amantes de Gomer não amavam como seu esposo. Assim como Israel, ninguém amava Israel, nenhum Deus que ele servia como Deus o amava. Por isso que eu disse que aquela frase, ela está errada. Na maioria das vezes, os amantes são mais apaixonados pelos amantes do que pelas mulheres. Está errado. Deus sempre amou. Deus sempre amou.
E Deus está denunciando a infidelidade da sua casa, de Israel. E diz mais, Oséias agora começa a denunciar a infidelidade da casa de Israel. Oséias capítulo 4, verso 1 a 2, preste atenção com o que era que aquele povo estava vivendo. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor. Eu imagino ele na rua, a cidade não queria saber, aquele alvoroço, porque mesmo no reinado de Jeroboão II, estavam se dando bem nos primeiros anos. Ele diz, filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira, assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídios sobre homicídios. Essa era aquela realidade que o profeta estava denunciando. Oséias 14, o verso 12 diz, o meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhe dá a resposta. Que loucura é essa? Porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus, santificam no alto do monte. E ele começa, Deus dizendo, através do profeta Oséias, denunciando o pecado. E nessa noite, a palavra do Senhor está falando comigo e contigo. E Oséias capítulo 8, verso 1 diz, toque a trombeta para todo mundo ouvir. Ele vem como uma águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra as minhas leis. Como se revela a infidelidade de Israel para com Deus, quebrando a aliança. E você sabe que a aliança Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Moisés, e o povo prometeu que seria fiel àqueles mandamentos, mas mentira, mentira, transgrediram a minha aliança, e se rebelaram contra a minha lei. Oséias capítulo 10, o verso 2 diz, o coração deles, o coração deste povo de Israel está dividido, e agora terão de pagar isso. As consequências estão naquilo que Deus falou por meio da aliança. Israel caiu para a Síria em 722, enquanto o profeta ainda estava profetizando o início do seu ministério. Em Oséias capítulo 14, o verso 1, a igreja pode ler comigo? Enche os seus pulmões e veja o que o profeta disse. 14, 1. Vamos ler? Israel. Você acha que o pecado vai levantar você? Não. Israel estava caído, porque era infiel para com Deus, transgrediu a aliança, não honraram o Senhor, tomaram o nome do Senhor em vão, mataram, cobiçaram, não honraram mais os pais, não guardaram mais o sábado, quebraram cada mandamento. E Deus disse, se quebrou os mandamentos, virá consequência. Israel estava caído e foi destruído em 722 pela Síria. Irmãos, o que isso nos ensina? Diante do que foi revelado para mim e para você, sobre a infidelidade de Deus, a infidelidade de Israel para com Deus, nós também revelamos a nossa infidelidade para com Deus. Será que nós somos diferentes de Israel? Será que eu e você somos diferentes? O homem quebrou a sua aliança com Deus. Estamos falando de aliança, de pacto. Deus, ele não quebra aliança. Quem quebra aliança é o homem. E em Gênesis capítulo 2, 16, 17, Deus faz a primeira aliança com Adão. E Adão e Eva quebraram essa aliança. E no capítulo 3 vem a consequência da quebra dessa aliança. E a consequência da quebra dessa aliança é morte, condenação e juízo. E todos nós herdamos isso. Todos nós. Devido à infidelidade de Adão e de Eva. Em Romanos capítulo 5, verso 17 e 18 diz, se a morte reinou pela ofensa de uns, falando de Adão, e por meio de um só,
muito mais os que receberam abundância de graça e um dom de justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Isso em Jesus Cristo, irmãos. Quem nos livra do juízo é Jesus. Quem nos livra da morte, vamos morrer. O salário do pecado é a morte, mas não teremos uma morte eterna. Reinaremos com Cristo. Não estamos mais condenados, porque Cristo morreu, sacrificou por mim e por você. Glória a Deus por isso, irmão. Então, devido à natureza caída do homem, o homem está em rebelião contra Deus. Por isso que Israel andava em rebelião. E o desejo do homem é viver para a sua própria glória. A mensagem de Osés foi para o povo de Deus chamado Israel, que tinha uma aliança e ela quebrou. E como revelamos a nossa infidelidade a Deus? Como você revela a sua infidelidade ao Senhor? Primeiro, é apostatando da fé. É apostatando da fé. Vivemos uma época cada vez mais intensa, que muitas igrejas e muitos cristãos são infiéis à palavra do Senhor. Será que o Israel de hoje, a igreja de hoje, não vive esses altos e baixos? Ora está com aquele coração cheio de fé, mas ora está completamente infiel ao Senhor, apostatando da fé. Igrejas inclusivas, cristãos que querem escrever a sua própria Bíblia. Se você escrever sua própria Bíblia ou mudar o que está aqui, nunca você entrará no céu. Nunca. E queremos hoje ouvir pastores que massageiam o nosso ego e não que nos confronte. A mensagem de Osés não foi para a Síria. A mensagem de Osés não foi para os povos vizinhos. A mensagem de Osés foi para o povo de Deus. Foi para o povo de Deus. Foi para o povo que conhecia a aliança, mas estava andando em fidelidade contra o Senhor. Se rebelaram contra o Senhor. Como revelamos a nossa infidelidade a Deus? Apostatando da fé. Pastores e líderes cristãos corruptos que são infiéis. Existe um espírito de mentira em muitos lábios. E estamos muitas vezes ouvindo. Cuidado, igreja. No tempo de Osés, tinham lá os falsos sacerdotes, profetizando mentira. Como nos revelamos a nossa infidelidade a Deus, amando os prazeres desse mundo? São festas desregradas, bebidas, vícios. Estão mais interessados em agradar o seu coração do que a Deus. Da sua boca sai palavra de maldição, palavrões, mentira, busca sorte no jogo. Isso mostra a nossa infidelidade a Deus, porque a nossa confiança, muitas vezes, estão nas bets, nos jogos, como se isso fosse trazer a verdadeira felicidade à tua vida. Há um espírito maligno enganando a muitos, e até os eleitos, escolhidos de Deus. Deus tenha misericórdia. Amam mais o trabalho do que a Deus. Isso mostra a infidelidade da igreja e dos cristãos nos dias atuais. Amam dinheiro, vivem atrás de status, não tem tempo para Deus, mas para entretenimento sempre contra Deus. Como você classificaria essa atitude e esse comportamento? Fiel ao Senhor ou não? Pessoas casadas ficam seduzindo pessoas. Isso mostra a infidelidade ao Senhor. Somos infiéis quando não somos íntegros. Agimos de forma desonesta, hipócrita. Isso mostra a nossa infidelidade ao Senhor. Tudo o que citei são ações de um coração infiel para com Deus, que está dividido, que está caído pelo pecado. O pecado nos afasta de Deus, igreja. Você precisa ouvir isso nesta noite. A casa de Israel precisa ouvir isso nesta noite. Mas o nosso Senhor Deus é um Deus misericordioso.
E por meio de Cristo tem perdão dos pecados, se reconhecemos que estamos sendo infiéis ao Senhor e ao seu amor por nós. Mateus capítulo 26, o verso 28 diz: porque isto é o meu sangue, Jesus falou. O sangue da aliança tem uma nova aliança. E essa aliança é através do sangue que foi derramado por mim e por você. Ele disse que derramou em favor de todos, não. Ele derramou em favor de muitos, daqueles que viessem a crer nele como Filho de Deus, que buscasse viver uma vida com fidelidade. Isso para a remissão dos pecados. Jesus morreu para nos perdoar e mostrar a redenção por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ter cuidado e fazer uma análise, um check-up. Será que nossa vida, as nossas ações, o nosso fruto, testemunho, comportamento, como você tem andado, tem mostrado a sua fidelidade a Deus, a palavra, ou a sua infidelidade? Eu não conheço o teu coração, mas aquele que revelou a mensagem nesta noite, ele a conhece e sabe que nós nessa noite precisamos ouvir isso. Precisamos ouvir. O terceiro ponto dessa reflexão é: Deus prova seu verdadeiro amor para com Israel. Israel que o traiu. Israel, uma nação adúltera. Mas Deus continua amando Israel. Irmãos, isso é graça, isso é amor, isso é misericórdia. Isso deveria encher e deve encher o nosso coração. Porque só Deus pode fazer uma obra verdadeiramente na tua vida. Mudar totalmente o teu coração. E o Senhor me disse, Oséias capítulo 13, no verso 1, veja o que Deus disse depois que ele pediu para Oséias casar com a sua esposa, com Gorme, uma prostituta, e depois aquela mulher voltou novamente a sua vida. E Deus novamente chega para o profeta e vê o que Deus pede. Lembra muito aquele filme que eu acredito que você já assistiu, Amor de Redenção, na Netflix. Entre uma prostituta e um fazendeiro que não desistiu daquele amor. E o Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Vá outra vez, não desista da sua esposa, porque eu, o Senhor, não vou desistir de Israel. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. E o texto ele nos fala sobre isso. E eu quero citar 4 verdades, rapidamente, sobre o verdadeiro amor de Deus, que está nesse texto que nós lemos. O primeiro é: o amor de Deus, ele é verdadeiro porque ele é perdoador. Vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outra e é adúltera. Você vai precisar perdoar, Oséias, o que Gomer fez. Porque eu tenho visto como Israel tem me abandonado e sendo infiel a mim. Mas o meu coração está pronto para perdoá-lo. Porque eu não vou desistir dele. Então. Primeira verdade é que o verdadeiro amor de Deus, ele é perdoador. E isso me lembra o que Jesus falou em Lucas, capítulo 17, o verso 4 em diante, verso 21 em diante, que diz assim, não precisa colocar não, mas é a parábola do servo que não queria perdoar. Não queria perdoar. Netinho, pode tocar? É a palavra essa parábola do servo que não queria perdoar. E diz assim, Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão? Até 7 vezes 7? Jesus respondeu, não digo que 7 vezes 7, mas até 77 vezes, mas 70 vezes 7. E disse, como é o reino de Deus? É semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe o que devia 10.000 talentos. Prenderam a família dele, toda ele. E ele chegou para aquele rei e disse, e pediu clemência, pediu perdão. E o rei disse, eu perdoo você. Mas quando ele foi saindo, ele encontrou um servo humilde, pequenininho. Ele foi perdoado de uma dívida de milhões. E não perdoou aquele que devia apenas 1.000 a ele.
Jesus está nos ensinando sobre perdão. E diz o texto: então o Senhor soube o que ele fez quando prendeu aquele pequeno servo e não perdoou. E ele foi perdoado. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. E Jesus diz: assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um do seu irmão. O verdadeiro amor de Deus, se você entende, perdoou você e a mim. Perdoou nossos atos de infidelidade e perdoa. Mas muitas vezes a gente não tem a capacidade de perdoar. Que Deus nos ajude, igreja. Que Deus nos ajude. Em 1 João capítulo 1, verso 7, diz: se andarmos na luz como Ele, Jesus, está na luz, e mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui Deus está dizendo a Oséias: vá e ame aquela mulher. Vá outra vez e ame, essa é a ordem. Ame aquela mulher. E o amor de Deus é um amor perdoador. Mas ela me traiu, você vai perdoar ela. Ela estava com o seu amante, ela vai perdoar. Mas quando ela saiu de casa, ou quando eu casei com ela, a vizinhança começou a falar mal de mim, me chamou de abestalhado, me chamou de tantas outras coisas. E agora o Senhor chega para mim e diz para eu amar novamente. Pois é, Gomes havia novamente estado sobre dívida e foi escravizada novamente. E o segundo ponto do verdadeiro amor de Deus é um amor redentor, é um amor que resgata, é um amor que restaura. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Isso é o amor de Deus com Israel. E assim, no verso 2 diz: vá e compre-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. Gomes estava no fundo do poço. Oséias poderia deixar para lá: e eu quero saber dessa mulher. Mas Deus disse: levante-se, Oséias, vá até ela e ame essa mulher. Ela está com outro, ela está com o amante dele. Mas assim também Israel, que tem adorado outros deuses, e tem também comido bolos de passa, e bolos de passa nesse contexto significa oferendas a um Deus pela fertilidade. Israel estava cego, Deus estava vendo tudo isso. Deus vê o coração infiel. Eu não conheço o teu coração, mas Deus sabe se nessa noite. E Ele está falando, é para ter conserto junto contigo, porque Ele te ama. Oséias, vai lá e compre por 15 peças de prata e 1 homem e meia de cevada. Gomes aqui valia menos do que um escravo na época, para você ver como aquela mulher estava. Mas ele foi lá. Quero dizer, irmãos, você tem valor para Deus. Você tem valor. Você pode estar dizendo nessa noite: novamente Deus fala comigo, e está até envergonhado porque você tem sido fiel ao Senhor. Mas é uma noite que novamente o amor de Deus chega para você. E Deus não sabe quando foi a primeira vez. Novamente. Deus quer o coração fiel, o seu coração fiel a Ele. Esse amor redentor tem um tempero de restauração. Deus nos comprou por um alto preço, igreja, para sermos e termos comunhão com Ele. A nação de Israel foi atrás de ídolos, mas Deus a trouxe de volta. Deus não desistiu. O terceiro amor verdadeiro, a terceira verdade sobre o verdadeiro amor de Deus é que é um amor fiel. É um amor fiel. Não sei se eu e você teria condições de fazer aquilo que Oséias fez, mas Deus faz. Deus faz. E ele diz no verso 3: e eu disse a ela, eu disse a Gomer, eu fui lá comprar ela, eu a resgatei, eu a restaurei.
Você vai ficar comigo por muito tempo. Ele está dizendo agora no verso 3. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. Que conversa difícil. Que conversa difícil. E eu farei o mesmo em relação a você. Eles voltaram a estar juntos. E ele coloca os limites para que ela obedeça. É um ser fiel ao outro. O amor de Deus sempre será fiel à sua igreja. Deus sempre será fiel, mas também Deus espera que você seja fiel a Ele. Deus também espera. Deus não é Deus que quebra aliança. Quem quebra aliança é Deus. Deus será sempre fiel. E concluindo, a terceira verdade, a primeira verdade é que o amor de Deus é perdoador. O verdadeiro amor de Deus é um amor redentor. Terceira, o amor de Deus é um amor fiel. E quarta verdade, o amor de Deus, ele é bondoso. Ele é bondoso. Imagina o Gomer olhando para Osés dizendo: o que tu estás fazendo aqui? Eu deixei você com os filhos, sair mundo afora, e você vem aqui me resgatar? E você vem aqui me perdoar? Acho que Osés disse: Gomer, foi Deus que mandou isso. Porque eu preciso profetizar contra essa nação que tem agido de forma infiel para com o Senhor. Assim como Deus não desistiu, eu também não vou desistir de você. Esse é o amor de Deus, irmão. O amor de Deus é um amor bondoso. O verso 4, porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifícios, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Por que eles ficarão? Porque eles serão levados para o exílio. Não tem mais sacrifício, não tem mais príncipes, sem rei. A terra será desolada, porque foram infiel. Mesmo Deus amando, mas Deus disse: eu preciso disciplinar esse povo, eu preciso ensinar, eu preciso ensinar. E o amor também é isso, o amor também é isso. Sofrer a consequência da sua infidelidade, Israel, sendo levado para o exílio. Mas diante disso, que os verdadeiros israelitas se lembraram do amor e da misericórdia de Deus são suficientes. No seu amor bondoso encontramos esperança. No verso 5, depois os filhos de Israel voltaram e buscarão o Senhor, voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, o seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Deus sempre tem uma ponta de esperança. Essa é a bondade de Deus. Mesmo você sendo infiel a mim, mesmo você sendo levado para o exílio, eu não vou esquecer da minha aliança. Eu não vou esquecer da aliança que eu fiz com Abraão. Eu não vou esquecer da aliança que eu fiz com Davi. Eu não vou esquecer da aliança que eu fiz com Moisés. Eu não vou esquecer da aliança que eu tenho com você. E como Deus prova o verdadeiro amor para conosco. Mateus 6:8 diz, Mateus 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, mesmo ainda sendo pecadores. É dessa forma. E como eu posso responder o verdadeiro amor de Deus? Como eu posso? Crendo que Ele enviou Jesus para morrer por você. Confesse os seus pecados. Encontre o verdadeiro amor de Deus. Essa noite é sobre segunda chance. É sobre andar em fidelidade com Deus. Deus conhece o coração de você, moça. Deus conhece o coração, adolescente. Deus conhece o seu coração, que pode estar olhando para mim meio desconfiado aqui, não sei. Mas o que Ele quer da IEBT é fidelidade. Ele não vai desistir de você. Sabe, você nessa noite está no fundo do poço. Apostatou da fé, tem vivido uma vida desonesta. E Deus ainda se preocupa comigo. Deus ainda te ama, porque você tem valor. E a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Viva de maneira fiel ao Senhor. Tenha isso em mente dentro do seu coração. Seja fiel ao Senhor. Deus vai ser fiel a você. Deus vai ser fiel a você. Romanos 10:10 diz: se com a boca você confessar
Jesus como Senhor em seu coração, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É muito complexo, pastor, andar em fidelidade com Deus. Primeiro você tem que reconhecer que está andando em infidelidade com Ele. Essa é a primeira coisa. Você reconhecer que Deus enviou o seu próprio Filho para morrer por você. Isso mostra a fidelidade e o amor de Deus. O amor perdoador, o amor redentor, um amor cheio de fé, um amor bondoso. E eu volto àquela pergunta. Você tem andado com Deus com fidelidade ou seu coração tem sido infiel para com o Senhor? Gostaria de orar nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos pela explanação da Tua palavra, que nos ensina nessa noite que o Senhor não desiste, que o Senhor ama, que o Senhor é fiel, mas também que o Senhor não tolera o pecado, Pai. O coração infiel também, Deus. E a mensagem dessa noite é Oséias 14:1, volta ao Israel, porque pelos teus pecados está caído. O Senhor conhece cada coração nessa noite aqui. Pode estar bem de saúde, pode estar bem com a esposa, com o esposo, pode estar bem aproveitando a vida, economicamente também, está equilibrado, está estável, tem umas boas amizades, não falta amigo, mas está andando em infidelidade contigo. Falta algo, Deus. Tem andado em pecado. É hora de se levantar, Pai. Ajuda os corações nessa noite, Deus, que precisam se arrepender, que precisam reconhecer, Pai, que nesta noite, que está andando esses últimos meses, esses últimos anos, esses últimos dias, infiéis diante de Ti, Pai. Ó Espírito Santo, e quem é que faz isso? É Ti, Pai. Então encoraja nesta noite, Pai. Mostra o Teu amor que não desistiu. Mostra que o Senhor está disposto a mudar de vida. Mostra que o Senhor tem uma promessa gloriosa, que nós iremos viver eternamente contigo, Jesus. Perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados. Age no coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Gostaria que você agora orasse de forma silenciosa. Se você reconhece nessa noite que está dando infidelidade diante do Senhor, Deus falou em que área, de que jeito, e você sentiu isso, mas nessa noite você deseja pedir perdão ao Senhor e andar em fidelidade. Você deseja pedir perdão ao Senhor e andar em fidelidade, porque você entende que o seu lugar é ao lado de Deus, que os amantes não te dão nada, os prazeres desse mundo, os ídolos desse mundo não te dão nada, 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 nada. E você nessa noite quer pedir perdão ao Senhor. Então ora, pedindo perdão ao Senhor nessa noite. Se você reconhece isso, que tem andado em fidelidade com Deus, e que Deus não desistiu de você. Ó Pai, foi tempo suficiente para você reconhecer e pedir perdão a Deus. Você pode estar orando ainda aí, se quebrantando na presença do Senhor. Mas se você fez isso nessa noite, e tem um desejo de andar com mais fidelidade diante de Deus, levanta a tua mão expressando tua fé na palavra que o Espírito Santo falou contigo nessa noite. Tem alguém nessa noite que pediu perdão ao Senhor? Amém. Tem alguém nessa noite que pediu perdão ao Senhor porque estava andando em fidelidade? Tem mais alguém nessa noite que reconhece isso? É decisão difícil, né? Israel, o profeta Oséias não falou para povos estrangeiros, não, falou para o próprio Israel. E nessa noite Deus fala com a sua igreja, é com você mesmo. Se você nessa noite reconhece que está andando em fidelidade diante do Senhor, e você orou pedindo perdão, não tenha vergonha de levantar as tuas mãos, isso é para a glória de Deus. Tem mais alguém nessa noite que orou pedindo perdão a Deus nessa noite? Tem mais alguém? Eu quero expressar um outro convite para você. Você nessa noite quer se reconciliar com Deus? Quer se reconciliar com Deus nessa noite? Quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador?
A mensagem do Senhor foi clara nessa noite. Hoje é noite para se levantar. Para se levantar. Tem alguém nessa noite? Estou reconciliando com Deus. Que Deus fortifique e fortaleça o teu coração para tomar essa decisão. Tem alguém nessa noite que entendeu essa palavra, reconhece que está andando em infidelidade, em pecado e deseja voltar para o Senhor? Eu tenho certeza que Deus falou conosco nessa noite. Deus falou com você nessa noite. Isso no dia do juízo final vai estar registrado. Não sabemos o dia do amanhã. Hoje foi o dia de você reconhecer que estava andando em fidelidade diante do Senhor e de voltar para Ele. A última vez, não vou insistir. Mas tem alguém nessa noite que fez essa oração e deseja voltar-se para Deus e andar em fidelidade? Vamos orar agradecendo a Deus. Creio que Deus falou com todos nós. Ó Espírito Santo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado pela tua rica palavra nesta noite. Ajuda a IEBT, ajuda a minha vida e a vida dos meus irmãos a andar em fidelidade diante de ti. Deus, tu tem a forma de trabalhar na vida de cada um da gente, mas não torna um coração inquieto. Traz esse coração, Deus, que sabe que precisa andar em fidelidade contigo, Deus, antes que seja tarde demais. O Senhor quer levantar essas pessoas, Pai. Ó Deus, que a tua glória, Senhor, resplandeça em nossa vida. Obrigado pela ceia, obrigado pelos louvores, obrigado pela tua presença entre nós. Nos dá uma semana maravilhosa, Deus. Uma semana que a tua glória seja sobre os nossos lares, Pai. Ó Deus, que a tua presença nos acompanhe, Senhor. Obrigado pela palavra dessa noite. Obrigado por cada irmão. Leva-nos em paz. Obrigado pela IEBT. Abençoa a vida de cada líder, a vida do nosso pastor. Essa é a nossa oração em gratidão. Em nome de Jesus, amém. Convido você a ficar de pé. A bênção apostólica nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o teu povo, hoje e para sempre. Amém e amém.